Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa primeira teleaula da disciplina de Matemática Instrumental. Eu sou a professora Mariana Ribeiro, estarei aí trabalhando com você nesse semestre, essa disciplina toda, as 4 teleaulas. Eu sou doutoranda e mestra em Educação em Ciências e Matemática, tenho especialização em Educação Científica e Tecnológica e tenho aí graduação e licenciatura em Matemática. Hoje, na nossa primeira aula, onde nós vamos falar aí de função afim e função quadrática, relembrando aí que quem está trabalhando, quem está aí com a gente acompanhando via Skype, o endereço é o seguinte, tá? bruno.nolepa, tá? Então, o nosso tutor, o Bruno, estará aí à disposição para aqueles que tiverem alguma dúvida, quiserem contribuir com a nossa aula. Nós estamos aqui à disposição. Reforço a interação, a importância de cada um participar no momento da nossa aula, mandando aí as dúvidas, as contribuições para a nossa aula. Então, logo de início, eu gostaria de enfatizar a importância dessa disciplina de matemática instrumental. Uma vez que ela vem de base, vai trazer todos os conceitos que envolvem as funções, hoje as funções afins e quadráticas, e na sequência, em outras aulas, nós vamos trabalhar as trigonométricas, as exponenciais e as logarítmicas, que servem de base para as outras disciplinas aí de cálculo. Tá legal? Lembrando, reforçando mais uma vez a importância de você rever aí as nossas atividades de pré-aula, atividade de aprendizagem, façam aí, estudem antes de chegar na nossa teleaula, para que você consiga aproveitar o máximo possível do nosso conteúdo. Gostaria de convidar você para a gente ver o resumo da nossa aula. Então, aqui nós temos, relembrando que como a gente está falando da aula 1, então ela é referente à unidade de ensino 1 do seu livro didático, tá? Então, é por ele que você pode acompanhar todo o conteúdo que nós estamos vendo aqui. Então, no primeiro momento, o objetivo é entender essas relações entre as diversas grandezas apresentadas no dia a dia, relacionar essas grandezas aí com o estudo de funções. Vamos trabalhar em particular na aula de hoje funções afim e quadráticas, interpretar tabelas, gráficos, recursos amplamente utilizados nos meios de comunicação, gerando a informação que pode ser transformada em conhecimento. E aí vem a seguinte pergunta, Por que estudar funções? Então, quando a gente pensou em montar a disciplina, relembrando que a gente vai trabalhar toda ela pautada em cima de resoluções de situações, problemas que podem ser aplicados no nosso dia a dia. Essas situações também estão no seu livro, então qualquer dúvida, além de poder assistir a nossa aula, você também pode aprofundar ainda mais o conteúdo e tirar suas dúvidas. Tá? Então, por que a gente tem que estudar as funções? Por que é importante? Vamos ao quadro para que a gente possa responder essa pergunta. Então, aplicar na prática profissional os conceitos estudados. Então, isso é um dos objetivos da nossa disciplina. Tá? Relacionar diversas grandezas presentes no dia a dia, bem como interpretar números e gráficos e compreender aí que o emprego das funções pode facilitar a gestão de um negócio, que é o tema aí central da nossa aula, onde a gente vai desenvolver os conceitos de funções a partir da gestão de negócios. Eu trouxe algumas imagens aqui para que a gente possa entender algumas situações onde nós estamos utilizando os conceitos relacionados à função. Então, olha essa primeira imagem que nós temos aqui. Então, nós temos um brinquedo, aqui, e quando a gente está trabalhando, no caso aqui é uma montanha-russa, nós temos aí a distância em função do tempo. Reparem que quando eu falo essa frase, distância em função do tempo, automaticamente eu tenho uma variável, que é a distância, que está em função do tempo, ou seja, eu estou trabalhando a velocidade, ou seja, uma função onde eu tenho uma variável que depende da outra. Tá? Então, a gente vai trabalhar muito isso no momento da nossa aula, na nossa aula de hoje, trabalhando sempre a relação de algo, de uma variável, com a outra. Voltando ao quadro, a gente tem um outro exemplo, que é quando aqui a gente tem um jogador aqui lançando uma bola. E quando ele faz esse lançamento, olha como é a curva deste lançamento. Ele está lançando aí uma bola. E quando a gente trabalha com essa curva, nós estamos trabalhando com uma parábola, que também é uma particularidade aí de funções que nós vamos desenvolver na nossa aula. E esse terceiro e último exemplo que nós temos aqui abaixo é um gráfico onde a gente tem o preço por pessoa e o consumo em quilo. E aqui eu até quis trazer esse gráfico para você,
para que você pudesse entender a questão de uma função constante. Reparem que os valores estão constantes, que também são algumas características que a gente vai desenvolver no decorrer da nossa aula. Então, eu espero que tenha ficado claro para você essas ilustrações que eu trouxe, que são alguns exemplos práticos, que é muito comum no nosso dia a dia e onde a gente pode utilizar aí, estar utilizando a aplicação de funções. Antes da gente conhecer a situação problema da nossa aula, tem alguns conhecimentos prévios que eu acredito que seja necessário, ou você, aquela pessoa que já não lembra mais, retomar esses conhecimentos para que a gente possa aprofundar aí tranquilamente na nossa disciplina. Lembrando que já que a gente está falando de funções, nós vamos ter que relembrar aí o que é um plano cartesiano, o que é um par ordenado, como é que a gente localiza um ponto, né, num plano cartesiano. Todos esses conceitos que você já deve ter visto lá na educação básica, lá no seu ensino médio, mas que é importante e a gente tem que retomar. Então, olha os nossos conhecimentos prévios, né, que a gente vai ter que relembrar aí na nossa aula. Vamos ter que ver aí a questão da definição de conjunto, eu também vou abrir isso com você, que é a questão da reunião de elementos. Pode-se dizer que essa definição ela é bem primitiva, mas a partir dessa ideia, a gente vai relacionar a outras situações, a gente vai ouvir falar bastante a questão de conjunto, principalmente quando a gente for falar de produto cartesiano. Eu já vou abrir um exemplo para você aí, para que fique claro, para a gente retomar o que é um produto cartesiano. Lembra quando a gente tem dois conjuntos, tá? Nós vamos trabalhar o que é uma função e vamos relembrar também o que são as abscissas, o zero da função, as ordenadas, ou seja, todos esses são conhecimentos prévios. E logo de início, eu quis trazer bem passo a passo para que você relembre, para que você não tenha dúvida. Anote aí no seu caderno, numa folha, vá fazendo junto comigo, vá tirando as suas dúvidas, para que a gente consiga aprofundar o conteúdo da melhor forma possível. Então, logo de início, a gente vai retomar e vai relembrar a questão do diagrama de Venn, do que é um conjunto. Vamos ao quadro para que a gente possa retomar. Então, olha lá. O que é a definição da matemática, né, quando a gente está falando de função? Sempre quando você encontrar essa relação aqui, quer dizer que nós temos uma função de A em B, uma relação de A em B. Ou seja, cada elemento do conjunto A deve estar associado a um único elemento do conjunto B. Ah, professora, mas o que você quer dizer com isso? Então, nós temos o nosso conjunto A, que está sendo representado aqui por esse diagrama de Venn, e nós temos o nosso conjunto B, que também está sendo representado por um outro diagrama de Venn. Quer dizer que cada elemento que nós temos aqui tem que ter um único elemento aqui. Ah, mas o que você quer dizer com isso? Calma. Vamos à câmera de documentos para que fique claro para você. Quis tentar trazer do mais resumido possível. Tá? Então, alguns exemplos do que são função. Isso aqui você já deve ter visto, mas nós vamos retomar. Então, o que nós temos aqui? Conjunto A, 1, 2 e 3. Conjunto B, 3, 4 e 5. Reparem que cada elemento do meu conjunto A tem uma única relação em B, um único elemento. Então, se todos os meus elementos aqui do meu conjunto A têm uma relação, então nós temos uma função. Relembrando mais um conceito importante. Esse aqui é o meu domínio da função e os meus elementos que estão aqui é a imagem da minha função, tá? Olha o segundo exemplo que eu trouxe para você aqui do lado, olha lá. Repare o que a gente tem de diferente nesse exemplo. Elementos no conjunto A, 1, 2 e 3, e elementos no conjunto B, 1, 2 e 4. Nós temos uma característica que é diferente aqui. O nosso 1 está com uma relação no conjunto B, que também é um número 1, assim como o nosso número 2 também. Mas não importa que eles sejam o mesmo, porque todos os elementos do meu conjunto A têm uma única vez, uma relação lá. Então, é função também essa relação que nós temos aqui. Com a diferença que o nosso 4 não entra como imagem. Então, aqui o nosso domínio é 1, 2 e 3, e a nossa imagem é somente 1 e 2, tá legal? Olha o que acontece no nosso terceiro exemplo que eu trouxe para você.
Olha por que eu falo quando não pode ter, né? Todos têm que ter uma única relação. O número 1 aqui no A, ele tá saindo duas vezes para dois elementos diferentes. E o nosso 3 também está sobrando. Então, neste caso aqui, nós não temos uma função, tá? Então, eu espero que tenha ficado claro para você. Quando a gente está trabalhando com conjuntos, eu quis trazer isso bem passo a passo. Por quê? Porque é importante para que a gente possa prosseguir. Qualquer dúvida que ficar, vão encaminhando, vão mandando, tá legal? Que eu estou aqui à disposição. Então, esse é o primeiro conteúdo que eu quis retomar com você para que a gente possa dar continuidade. Além do conjunto, da questão das funções, que tem que ter um único elemento relacionado no outro conjunto, nós temos também os pares ordenados, que também é um assunto importante que eu quero retomar com você. Vamos lá para que a gente possa retomar a questão dos pares ordenados, né? Então, olha lá, eu tenho dois conjuntos, o conjunto A, 0, 1, 2 e 3, e o conjunto B, 3 e 4. E a gente tem que determinar, toda vez que você encontrar esse A por B, quer dizer que é o nosso produto cartesiano, né? Então, nós vamos ter que fazer aí o produto cartesiano de A por B. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós vamos ter que pegar todos os elementos do conjunto A e fazer relação com os elementos do conjunto B. Então, olha lá, eu quero que você corrija algo aí no seu material. Primeiro elemento que nós temos aqui, eu vou apagar para que fique claro para você. O primeiro elemento é o 0. 0 e 3. Então, aqui, por favor, corrijam que no lugar desse número 1 é um 3, tá? Que é o nosso primeiro par ordenado. Depois, nós temos 0 e 4, que está aqui. Depois, vamos pegar o elemento 1. 1 e 3. 1 e 4. 2 e 3, olha lá. 2 e 4. 3 e 3. E, por fim, aí o nosso 3 e o 4, ou seja, eu peguei todos os elementos que estavam aqui no meu conjunto A e fiz uma relação com os elementos que estão no meu conjunto B. Olha um outro exemplo que a gente tem aqui de função, A menos B. Como que eu faço A menos B? Eu tenho que pegar todos os meus elementos que estão dentro do meu conjunto A, ou seja, 0, 1, 2 e 3, e subtrair desses elementos que estão no meu conjunto B. Então, o que eu tenho de comum aqui no meu conjunto A, que tem no meu conjunto B? É o número 3. Então, é como se eu estivesse tirando esse número 3 de dentro do conjunto. Então, vai sobrar só 0, 1 e 2, quando a gente está trabalhando com a subtração de conjuntos, tá? O outro exemplo é quando a gente está trabalhando com a interseção. Esse símbolo aqui remete à interseção. E interseção é aquilo que tem em comum nos dois conjuntos. E quando a gente olha para os dois conjuntos, o que tem de em comum? Então, é o número 3 que tem ambos. Então, a nossa interseção é o 3. E o último exemplo que eu quis trazer para você é quando a gente tem esse símbolo que nós estamos falando de união, ou seja, é unir os dois conjuntos. Então, tudo que tem em A e tudo que tem em B. 0, 1, 2, 3 e 4. Então, essas são algumas retomadas que eu quis fazer, trazer, retomar com você, para que a gente possa ir prosseguir na nossa aula. E agora vamos conhecer a nossa situação geradora de aprendizagem e é a partir dela que nós vamos seguir a nossa aula com as outras 4 situações problemas. Vamos lá. Então, agora imagine, né, que você seja dono de uma fábrica de bonés e precisa saber analisar os custos e os lucros. Então, coloca-se no lugar dessa situação. Imagine que você seja dono dessa fábrica, né? Então, a gente vai ter que analisar os custos e os lucros, buscar uma melhor organização, ter lucros maiores, resolver desafios inerentes à administração da empresa, relacionar diversas grandezas do dia a dia e interpretar alguns números e gráficos. Então, nós vamos resolver tudo isso aí no decorrer da nossa aula e daqui a pouco a gente vem aí com a nossa primeira situação problema. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos.
Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Vamos lá conhecer a nossa primeira situação problema da aula de hoje. Então, já que você é dono agora de uma fábrica de bonés, né? Então, temos a primeira situação. Quantos bonés devem ser produzidos mensalmente para que a empresa tenha lucro? Então, essa situação está no seu livro, tem mais dados, tem mais informações no livro. E no decorrer da situação, conforme a gente for resolvendo, eu vou trazendo aí as outras informações necessárias, tá? Então, como que a gente pode agilizar os cálculos das receitas para diversas quantidades de bonés comercializados? E como desenvolver esses cálculos aí numa planilha, né? Como que a gente pode organizar da melhor forma possível essa situação. Então, logo de início, né, a situação vai sugerir que a gente vai fazer um cálculo a partir de 750 e 1.200 bonés. A gente vai ter que calcular a receita para isso, né? Se tem lucro, se não tem. Mas antes, a gente vai ter que retomar alguns conteúdos relacionados à função, para que a gente possa construir a função dessa situação e facilitar a resolução deste problema. Então, vamos ao quadro para que a gente possa retomar aí a questão das funções, né? Então, lembrando que quando a gente está falando de função, quer dizer que ela determina uma relação entre os elementos de dois conjuntos. A gente vai ver a questão da lei de formação, ou seja, para cada valor de x, a gente vai ter um valor de f de x. Retomando aqui que quando a gente está falando de f de x, a gente está falando de y. Calma, que eu já vou para a câmera de documentos para que fique mais claro para você, para que você possa relembrar esses conceitos. E quando a gente está falando de x, quer dizer que a gente está falando do domínio, e o f de x, ou seja, o y, ele é a nossa imagem. Quando eu abrir um gráfico para você, vai ficar mais claro tudo isso, tá? Então, olha o que a gente tem aqui. Nesse caso, nós estamos representando uma função a partir do diagrama de Venn. Mas nós podemos representar as nossas funções a partir de gráfico, podemos colocá-las numa tabela, que é algo comum, que eu acho que a maioria de vocês aí já deve ter feito. Então, quando eu pego o exemplo dessa função aqui, olha, y igual a x ao quadrado, ela é a minha lei de formação, tá? Então, é dela que vai partir todas as relações entre os elementos. O que quer dizer isso, né? Então, eu quero que você venha aqui para a câmera de documentos agora comigo, porque eu trouxe mais um exemplo aqui para que a gente possa fazer junto, tá? Espero que tenha ficado claro para você, porque eu quero fazer bem passo a passo. Então, primeiro de tudo, vamos retomar o que é um plano cartesiano. Quando a gente fala de plano cartesiano, vou subir um pouco aqui, são aqueles dois eixos na horizontal, que é esse eixo aqui, com esse eixo que se encontra perpendicularmente na vertical. Esse eixo que nós temos aqui na horizontal, ele é o nosso eixo X. E o eixo X, ele é denominado como abscissa. Anotem isso. O meu eixo que está na vertical é o meu eixo Y, e ele é chamado de ordenadas. Como que a gente organiza um plano cartesiano? Sempre o zero vai ser a nossa origem, positivo para a direita, negativo para a esquerda. Para cima nas ordenadas, positivo. Para baixo da origem nas ordenadas, números negativos. Nesse caso, eu estou usando escalas de 1 em 1. Olha, 1, 2, 3, 4. Para cá, menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. Por que nós estamos fazendo isso? Porque agora eu vou utilizar aquela lei de formação. Então, vamos organizar aqui, que era f de x igual a x ao quadrado. Esse f de x igual a x ao quadrado, eu posso escrever como y
igual a x ao quadrado, tá? Cada um pode escolher a forma com que achar melhor. O que quer dizer isso? A minha sugestão, e eu acho que é algo que todos vocês já devem ter feito, é montar uma tabelinha aqui na lateral, onde nós vamos colocar valores, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Esses são os valores que eu escolhi, você pode escolher outros valores. E nós vamos substituir esses valores aqui no lugar do meu x. Então, olha lá, se no lugar do meu x eu colocar menos 2, cuidado com o sinal. Menos 2 elevado ao quadrado, número negativo entre parênteses elevado ao quadrado, dá número positivo. Menos 2 elevado ao quadrado, 4. Quer dizer que quando o meu x for menos 2, olha lá, o meu x, olhando lá no meu x, no menos 2, lá no meu gráfico, eu vou subir aqui agora, olha. Menos 2, com 4 lá no meu y, olha lá, retomando o conteúdo, vamos marcar o nosso primeiro ponto. Quando o meu x for menos 1 elevado ao quadrado, 1. Então, se eu tenho menos 1 no x, eu tenho 1 no y, tá? Continuando, quando o meu x é 0, 0 ao quadrado, 0. O ponto 0 e 0 é em cima da minha origem, tá? 0 e 0. Espero que tenha ficado claro para você. Eu quis fazer passo a passo para que você possa entender aí como organizar tudo isso, tá? Então, a partir disso, a gente pode ir completando a nossa tabela. E quando a gente faz a união desses pontos, é que a gente está fazendo aqui meio à mão. Ele tem que dar uma reta, uma parábola, tá? Porque a gente está trabalhando com uma função quadrática, que a gente vai ver mais detalhadamente mais para frente qual é o formato do gráfico. Eu só quis trazer para que você possa retomar o que é um plano cartesiano, como faz as substituições e como que a gente localiza esses pontos aqui no nosso gráfico. Então, no eixo X nós temos o domínio e no eixo X nós vamos ter as nossas imagens, tá? Então, eu espero que tenha ficado claro para você o que é essa lei de formação e como que a gente pode fazer essas substituições aí a partir dela. Então, isso é retomada de conteúdo, tá? Para que você não tenha dúvida. Por isso que eu quis fazer bem passo a passo e a gente vai construir outros gráficos também no decorrer da nossa aula. Voltando ao quadro, o que nós temos aqui agora? Nós vamos resolver a nossa situação-problema. Então, como que a gente pode agilizar os cálculos das receitas para diversas quantidades de bonés comercializados? Primeiro de tudo, a atividade, o exercício, traz que o preço de cada boné é vendido por R$30. Isso é uma informação que tem lá no seu livro, lá na atividade, tá? E a gente sabe, então, que a função receita é aquilo que é obtido a partir da venda do produto. Então, se eu vendo cada produto por R$30, esse X é a minha quantidade de bonés que vai ser vendido. Então, dependendo da quantidade X, ele vai ter uma receita, tá? O que a gente tem, então? A gente pode escrever numa lei de formação. Então, a gente tem receita como sendo R de X, que é igual a R$30, que é o valor de cada um que vai ser vendido, vezes a quantidade de boné. Ou seja, eu posso substituir qualquer valor para o meu X e eu vou encontrar o valor que vai entrar aí na receita. Vamos pegar um exemplo. Se eu vendi 20 bonés, é só fazer a substituição no lugar do X e fazer 30 vezes 20. E vai ser o valor que vai entrar aí para a empresa se ela vender 20 bonés. Já a nossa função lucro, né? Ela é a diferença entre a receita, ou seja, o valor que entrou com a venda, menos o custo. O que é o custo? O custo é quanto você gastou para produzir aquele boné, né? Então, pode ser matéria-prima, pode ser energia elétrica, pode ser o que você gastou com funcionário e tudo mais. E o custo, a gente sempre vai ter aqui no caso, é uma função que já vem da situação, lá no seu livro também tem, que este tem um custo fixo, é um valor fixo que é 9.000, mais um custo variável. O que é esse custo variável? A própria palavra já diz, ele pode variar de acordo com a quantidade aí que você produzir, né? Então, por exemplo, se eu produzir 30 bonés, eu vou substituir aqui no lugar do meu X e vou encontrar quanto eu gasto para produzir aí. Então, são algumas informações básicas que a gente precisa ter para que a gente possa aí resolver a nossa situação. Então, são informações, quando a gente fala de receita, vendi um produto, o que entrar na venda é a minha receita. Isso serve aí para quem trabalha com comércio, trabalha com algum outro tipo aí
de empreendimento. Então, quando eu vendo, tudo aquilo que entra é a minha receita. O lucro é a diferença que eu tenho entre a receita e o custo. E o custo é aquilo que eu gasto para produzir aquilo. Então, a partir dessas funções, eu até estou colocando R de X quando é receita, L de X quando é lucro. Tá? Para que fique mais claro para você, a partir dessa função a gente pode substituir quantidades que serão produzidas e vendidas de boné para a gente entender quando tem lucro e quando não tem. Isso serve para a vida da gente. Muitas vezes, quem aí às vezes tem alguma empresa, né, administra algo e às vezes não vem o lucro, não dá certo. Por quê? O que está faltando? Será que a gente está vendendo a quantidade correta? Né? Então, a função aí vem para nos auxiliar na resolução desse problema. Voltando ao quadro, então o que a gente tem agora? Nós vamos fazer os cálculos, que também é uma sugestão do próprio livro, o cálculo se nós produzíssemos e vendêssemos aí 750 bonés. Será que dá lucro ou será que dá prejuízo? Olha lá. Então, quando a gente calcula a receita, ou seja, o quanto vai entrar se eu vender 750 bonés, quer dizer que no lugar do meu X, eu vou colocar 750. 30 vezes 750, nós vamos ter um total de 22.500, que é a minha receita. Vendi 750 bonés, entrou 22.500. Já o meu custo, que é 9.000, que é o valor fixo, mais 20 vezes a quantidade, nós também vamos fazer essa mesma substituição. Então, no lugar do nosso X, eu vou colocar 750, 20 vezes 750, mais esse 9.000, vai dar 24.000. Então, se eu tenho a receita, se eu tenho custo, eu já posso saber se eu vou ter lucro ou não. E aí que vem aquela questão, substituindo, quanto deu a minha receita? Vendi 22.500. Mas o custo para fazer isso foi 24.000, ou seja, eu gastei muito mais para fazer do que entrou. Então, eu tive um número negativo, ou seja, eu tive um prejuízo. E agora eu preciso calcular para 1.200 bonés. Será que tem lucro ou será que tem prejuízo? Vamos usar o mesmo procedimento. Então, olha lá a nossa função receita. Substituindo o 1.200 no lugar do X, 30 vezes 1.200, 36.000. Quando ele vende esses 1.200 para o mercado, para os clientes, entra 36.000 aí para essa empresa. Já o custo para fazer esses 1.200 bonés é um valor aí de 33.000. Então, para fazer 1.200, substituindo na nossa função, no lugar do X, colocando 1.200, vamos se atentar aqui, ó, sempre resolver a multiplicação primeiro, para depois fazer a soma, tá? A regrinha lá, né, quando a gente está trabalhando com expressão numérica. Fazendo, então, vai dar 33.000. Logo, nós temos que o nosso lucro vai ser aí de 3.000. Que quer dizer o quê, então, quando a gente está falando isso? Quer dizer que quando eu fabrico, né, e vendo 1.200 bonés, por esse valor, por esse custo, eu tenho aí, já começo a ter lucro. Então, ao produzir e vender 750 bonés, o prejuízo aí é de 1.500. No caso de 1.200 bonés, o lucro é de 3.000. E o que a gente pode tirar disso, né? Então, trazendo isso para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, quer dizer que se eu sou a dona dessa fábrica, eu preciso pensar numa estratégia, preciso pensar em algo em que eu tenho que aumentar a produção e a venda desses bonés, para que eu possa conseguir ter lucro, senão eu vou levar a minha empresa à falência. Espero que tenha ficado claro para você aí todos esses conceitos que a gente está envolvendo função, e eu já volto com a nossa segunda situação problema da aula de hoje. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais!
Bom, espero que você tenha discutido aí com o seu colega, com o seu tutor. Vão encaminhando aí as contribuições. Qualquer dúvida eu estou à disposição. E agora a gente vai conhecer a nossa segunda situação problema da aula de hoje. Vamos lá. Então, como convencer agora o seu sócio a aumentar o investimento na fábrica e expandir o negócio agora, né? Construir uma apresentação com estudo sobre as finanças da empresa, né? Então, é alguma das sugestões que nós temos aí. É possível determinar uma função que relacione a quantidade produzida e a comercializada com o lucro? O lucro independe da quantidade produzida ou para determinadas quantidades há prejuízo, né? A partir de que quantidade aí há lucro? Então, a gente até tem duas perguntas no livro, que a primeira é determinar intervalos aí de produção. Quando que vai ter lucro? Quando que vai ter prejuízo? E a segunda pergunta, né, que é qual é o lucro do trimestre se tiver um aumento da produção aí dos atuais, né? Então, ele até dá uma sugestão de 600 bonés, para crescer no trimestre até 1.200, só que de 200 em 200, que é algo que a gente vai resolver mais para frente. Então, uma sugestão é construir um gráfico, mostrar as possibilidades aí com os lucros, incrementar a apresentação com informações e sempre apresentar aí a questão dos lucros e dos prejuízos, tá? Então, nós temos mais uma situação em que vai envolver os conceitos relacionados a funções para que a gente possa resolvê-la. E agora a gente vai aí brincar bastante, relembrar mais uma vez a questão da função afim, que quando a gente está falando de função afim, que são dois temas que nós vamos falar na nossa aula hoje, função afim e função quadrática. A função afim é aquela que vai dar uma reta e a função quadrática é aquela que dá a parábola, só para retomar aí a memória de vocês e relembrar esses conceitos. Então vamos lá retomar a questão da função afim. Então, é um tipo, né, específico de função, ela também é denominada, a gente pode chamar de função do primeiro grau. Então, olha lá, falei em função afim, falei em função do primeiro grau. A gente tem que relacionar esses dois nomes, função afim, função do primeiro grau. E quando a gente for falar de função quadrática, função do segundo grau, tá? Isso a gente não pode confundir. E o que quer dizer isso, né, quando a gente está falando? É uma função que tem uma lei de formação f de x, sempre ela vai ter esse formato, ó, ax mais b. E o nosso x sempre vai ter o número 1 aqui, tá, no expoente, por isso que chama função do primeiro grau. Esse a tem que ser diferente de zero, por quê? Porque se ele é zero, eu não tenho x e aí eu não tenho uma função do primeiro grau. E esse b vai pertencer aos números reais. Quando a gente fala que o nosso a é o nosso coeficiente angular e o nosso b é o nosso coeficiente linear. Mas, professor, o que quer dizer isso, né? Então, mais uma vez aqui, eu quero convidar você para que a gente possa vir na nossa câmara de documentos, para que a gente possa, então, entender o que é uma função afim, bem passo a passo, para que você não tenha dúvidas sobre isso. Então, olha lá, vamos organizar aqui para que fique bem claro para você. Então, quando a gente está trabalhando função afim, eu trouxe um exemplo aqui, olha, f de x igual a 2x mais 1. Por que ela é uma função afim? Olha o formato dela, f de x igual a x mais b. Quem que é o meu a? O meu a é o 2, olha, aquele número que está acompanhando o meu x. E o meu 1 é o b. O a é o meu coeficiente angular e o b é o meu coeficiente linear. E a gente já vai ver uma coisa bem interessante sobre o coeficiente linear. Nós vamos fazer o mesmo procedimento que a gente fez lá com aquela primeira função no começo. Nós vamos montar uma tabelinha aqui do lado. Eu gosto muito de jogar os valores menos 2, 1, 0, 1 e 2, mas você pode substituir por qualquer valor, aquele que você preferir. E nós vamos substituir esses valores dentro da nossa função. Então, olha lá. No lugar do meu x, eu vou colocar menos 2. Então, na minha função, no lugar do x, eu vou colocar menos 2. Lembra que quando eu tenho um número e uma letra, uma incógnita, eu tenho um sinal de multiplicação entre eles, hein? Então, olha lá, 2 vezes menos 2, menos 4, mais 1, menos 3. Então, quando o meu x é menos 2, o meu y é menos 3, tá? Vamos arrumar o sinalzinho aqui para que a gente não esqueça. Quando o meu x é menos 1, substituindo no lugar do x o menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2, mais 1, menos 1. Então, menos 1, menos 1. E fazendo as outras substituições, quando o meu x é 0, eu vou ter um resultado como 1. Quando o meu x é 1, eu vou ter um resultado igual a 3. E eu posso localizar esses meus pontos
aqui no meu plano cartesiano, vamos organizá-lo aqui para que fique bem certinho para você. O meu primeiro ponto que eu tinha encontrado é o meu ponto 2 e menos 3, menos 1 e menos 1, 0 e 1, 1 e 3. Eu vou localizá-los aqui no nosso plano cartesiano, tá? Primeiro ponto, menos 2 e menos 3. Menos 2 no x, olha lá, e menos 3 no y. Então, o nosso ponto vai ser bem aqui, mais ou menos. O outro ponto é menos 1 e menos 1. Menos 1 no x, menos 1 no y. O outro é 0 e 1. 1 lá em cima da nossa ordenada, do nosso eixo y. O outro é 1 e 3. Repare que se eu ir ligando esses pontos, nós vamos ter automaticamente uma reta. E essa reta tem uma característica. Qual é a característica dessa reta? Ela cresce, ela é crescente, ou seja, por que ela é crescente? Porque o meu A é positivo. Então, toda vez que o meu A for maior que 0, nós vamos ter uma reta crescente. Se o meu A for menor que 0, nós vamos ter uma reta decrescente. Então, ele indica para a gente a inclinação da nossa reta. Já o meu coeficiente linear, que é o 1, indica onde a minha reta está cortando o meu eixo y. Então, sempre o meu valor do 1, que é o meu coeficiente linear, vai indicar para mim onde o meu y está cortando. Então, essas são algumas informações que eu acredito que sejam importantes, retomando o conteúdo mais uma vez, mas que eu acho que é necessário para que a gente possa retomar o que é uma função do primeiro grau, o que são os coeficientes, que trabalha aí a questão da inclinação, o que é o coeficiente linear e como que a gente faz para construir o gráfico aí da nossa função afim. Então, a função afim, que é a mesma que a função do primeiro grau, ela sempre nos dará uma reta. Não esqueçam isso, tá legal? Voltando ao quadro, nós temos a questão aí, que retomando aquilo que eu acabei de dizer para você, quando o meu A é positivo, quer dizer que nós temos uma reta que cresce. Quando o meu A é negativo, a minha reta vai decrescer. E esse aqui é a forma que a gente tem, que a gente pode encontrar o valor do nosso A, que é o nosso coeficiente. É como se você pegasse dois pontos, x1, y1, o outro ponto, x2, y2, e para encontrar o meu A é como se eu fizesse esse delta y, é o mesmo que eu fizer y2 menos y1, sobre x2 menos x1. É como se eu pegasse dois pontos que pertencem a essa função para que eu pudesse encontrar esse coeficiente, tá? A partir disso também, quando a gente está trabalhando com função afim, que é algo que eu quero retomar com você, então a gente já viu aqui como que constrói o gráfico, o que são os coeficientes. A gente pode encontrar também o zero da função. O que é o zero da função? Anote isso, que é algo mais importante também, que pode cair em algumas atividades, aí, muitos exercícios que envolvem o zero da função. O zero da função é onde a reta corta o eixo x. Quando que ela vai cortar o eixo x? Quando o y for igual a 0. Então, eu trouxe mais um exemplo lá na nossa câmara de documentos. Vamos lá, para que fique claro para você. O que é nosso zero da função. Então, quando a gente está trabalhando com zero, deixa eu arrumar aqui para que fique claro para você. Olha lá. Então, é onde intercepta o eixo x. É como se eu pegasse a minha função e igualasse ela a zero. Então, vamos imaginar aquela função que nós tínhamos acima. F de x igual a 2x mais 1. Se eu quero encontrar onde ela intercepta o eixo, ou seja, o zero da função, eu tenho que igualar essa função a zero. Esse 1... que está positivo, passa para cá negativo. Esse 2 que está multiplicando, divide. Menos 1 dividido por 2, menos 0,5. Quer dizer que vai cortar o meu eixo x, e é verdade, olha, lá no menos 0,5. Então, esse é o meu zero da função, tá? Então, mais uma dica aí, relembrando e retomando mais um contexto, mais um conteúdo relacionado à função. E agora vamos resolver a nossa situação problema, né? Vamos lá. Então, primeira característica aqui que eu quis trazer para você, esse x0 indica a quantidade produzida que nós temos aqui nessa fábrica, tá? E quando ela vai ter lucro e quando ela vai ter prejuízo. Então, nós temos que pensar o seguinte, né?
quando esse X aí, quando ele for maior, ele tem lucro, quando ele for menor, que essa quantidade vai ter prejuízo. Então, lá no exemplo, a gente já tem o seguinte, né, que mais de 900 dá lucro, ou seja, menos de 900 dá prejuízo. O que quer dizer isso? Como que a gente pode determinar, né, esses intervalos de produção para ter lucro e ter prejuízo? Então, a gente precisa, primeiramente, encontrar essa equação que vai trazer para a gente a questão do lucro. Então, primeiro de tudo, vamos voltar comigo aqui na Câmara de Documentos, que eu trouxe mais um resumo para você, que é a questão da função lucro. O que quer dizer isso? O lucro não é igual à minha receita menos o meu custo? Eu tenho que a minha receita é 30x, que o exercício está trazendo, tá? Só que o meu custo é 9.000 mais 20x, que são dados que tem lá no nosso livro. Fazendo a subtração, olha lá, 30x, esse menos entra para todo mundo que está dentro do parênteses, menos 9.000 menos 20x, 30x menos 20x, 10x menos 9.000. A partir disso, nós podemos, então, chegar a essa função aqui, que é 10x, que é essa quantidade aí, né, que vai ter que ser produzida, menos 9.000. Primeiro de tudo, quando que o meu lucro é zero? Não tenho nem prejuízo e não tenho lucro. Então, eu posso igualar aqui essa função a zero. Quando eu igualo essa função a zero, eu tenho que 10x0 é igual a, esse menos passa para lá mais, por isso que ele ficou positivo aqui, e esse 10 passa dividindo aqui esse 9.000. 9.000 dividido por 10 vai dar um valor como sendo 900, ou seja, é uma quantidade, quer dizer que uma quantidade maior que esse 900 dá lucro e menor dá prejuízo. Então, essa aqui é o nosso, como se fosse o zero da nossa função, que foi algo que a gente acabou de ver. Agora, a gente tem que atingir no trimestre 1.200 bonés, tá? E só que ele tem que ir subindo de 200 em 200 nos 3 meses. Então, o primeiro mês tem que ter 800, o segundo mês 1.000, o terceiro mês 1.200 e a gente vai fazendo esses cálculos substituindo naquela função lucro. Então, quanto que é o lucro para 800? No lugar do x, a gente vai colocar 800. Quanto que é o meu lucro para 1.000? No lugar do x, nós vamos colocar 1.000. E quanto que é o meu lucro de 1.200? No lugar do x, 1.200. Lembrando que a gente tem que fazer a multiplicação primeiro, tá? Fazendo, então, todas essas operações, nós vamos ter um valor como sendo 3.000. E o que quer dizer isso? Quer dizer que o lucro, então, no trimestre, se ele aumentar 200 bonés, né, a produção aí por mês, ele vai atingir um lucro de 3.000. Então, mais uma vez, a gente utilizou aí os conceitos que envolvem função para resolver essa situação. E a gente já volta com a nossa terceira situação problema. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Bom, nós estamos aí trabalhando a questão do lucro, do prejuízo, vem desenvolvendo aí no decorrer da nossa aula. E agora surgiu algo novo. Nós vamos aumentar a estrutura do negócio, né? Então, vamos lá para conhecer a nossa situação. E como ampliar o negócio aumentando o espaço físico, indo dos 300 metros quadrados para 750 metros quadrados. Então, o objetivo é aumentar tanto o comprimento quanto a largura em um valor X desconhecido. Então, o que nós temos aqui? O tamanho atual, e reparem que agora a gente vai aumentar x aqui, nessa lateral, e x nesta lateral. E aí tem a questão de qual que é a função da área futura, qual que é a função que relaciona a medida x com o valor do investimento, qual que é a medida de x que proporciona a área total de 750 metros. Então, todos esses questionamentos a gente vai resolver nessa situação.
Mas antes, já que a gente já viu o que é função afim, agora a gente vai ver o que é função quadrática. Vamos no quadro. Então, a função quadrática, ela é uma classe de funções muito utilizadas em problemas de cálculo de área, cálculos de erro, no estudo de movimento de projéteis, enfim. Ela é uma função polinomial do segundo grau. E ela tem esse formato aqui. Lembra que afim, a gente tinha o formato ax mais b? Esse ax só tinha o número 1 em cima no expoente. Agora nós vamos ter esse ax ao quadrado, por isso que ela é do segundo grau. Mais bx e mais c. Lembrando que o a, o b e o c são os coeficientes e o meu a tem que ser diferente de zero, né? Para que ele não tenha aí, não zere o nosso x ao quadrado, tá? Então, só para retomar e relembrar e fazer essa comparação. Aqui eu tenho um outro exemplo de como que a gente pode fazer as substituições igual a gente fez lá na função afim. Então, se eu tenho uma função f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 5, eu posso construir o gráfico dessa função da mesma forma que eu construí a função, construir o gráfico da função afim. Então, eu posso substituir valores para x, vou substituir no lugar do x e vou encontrar um valor para y. Então, quando o meu x é menos 1, o meu y é 10, fazendo as substituições. Cuidado que é elevado ao quadrado, cuidado com as regrinhas de sinais, menos com menos dá mais. Então, olha aqui, menos 1 ao quadrado, 1. Menos com menos mais, 4, mais 5 vai dar 10. Fazendo todos esses cálculos igual a gente fez lá na função afim, você pode sentar, você pode refazer, depois você pode encaminhar essas dúvidas para a gente. Nós podemos localizar esses pontos no plano cartesiano igual eu fiz lá na função afim. Então, olha o nosso primeiro ponto aqui, olha, menos 1 e 10. Olha onde ele está aqui, olha, menos 1 e 10, tá? Localizando aqui. O outro segundo ponto é 0 e 5. Eu não estou fazendo passo a passo com você, porque a gente já fez em situações anteriores, passo a passo, tá? 0 e 5, 0 no x, 5 no y. Repare que quando a gente vai colocando todos os pontos e a gente liga estes pontos, quando a gente faz a união, a gente tem uma curva, e essa curva chama parábola, e ela tem uma concavidade para cima. Por que ela tem concavidade para cima? Porque o meu a que está acompanhando aqui, que é o número 1, que acompanha o meu x ao quadrado, ele é positivo. Então, a minha parábola tem concavidade para cima. Pode ter casos em que minha parábola terá concavidade para baixo. Então, aqui, o mesmo procedimento que a gente fez lá com a função afim, de substituir o valor do x, encontrar o valor do y, a gente fez e construiu o gráfico. Lembra que na função afim a gente encontrou o zero da função? Então, aqui na quadrática, a gente também vai encontrar o nosso zero da função. Como que a gente faz isso? Mesmo procedimento. Pega a função e iguala a zero. E esse zero, você lembra que na função afim a gente encontrou um número que era onde cortava a reta no eixo x? Agora, na função quadrática, nós vamos encontrar os zeros da função. Por quê? Porque ele pode cortar até 2 vezes, porque como ele é uma parábola, ele pode cortar em 2 lugares o eixo x, que é a nossa abscissa. Pode ser que a gente tenha duas raízes iguais, né? 1 e 1, ou seja, ele só vai tocar no ponto e aí a gente vai ter uma única raiz, um único zero da função. Como que a gente faz para calcular o zero da função quando a gente está trabalhando com função quadrática? Vamos igualar a zero e olha o que nós temos, voltando lá no quadro. Eu tenho uma função aqui, olha, 2x ao quadrado menos 3x menos 77, igualei a zero porque eu quero encontrar os zeros da função. Para resolver e encontrar esses zeros da função, nós vamos que retomar a fórmula de Bhaskara. Anote o que é fórmula de Bhaskara, tá legal? A fórmula de Bhaskara é essa fórmula aqui, olha, que eu tenho certeza que você lembra, né? E se você não lembra, você vai anotar porque ela é importantíssima. Como que a gente utiliza a fórmula de Bhaskara? Nós temos que primeiro identificar quem são os coeficientes da minha função do segundo grau. Quem é o meu a? O a é 2. Quem é o meu b? Menos 3. Cuidado com o sinal. E quem é o meu c? Menos 77. A partir do momento que eu consigo localizar quem são os meus coeficientes, eu vou substituir essas letrinhas, esses coeficientes, aqui na minha fórmula de Bhaskara. Então, olha lá. X
é igual menos B. Quem é o meu B? O meu B é menos 3, por isso que eu coloquei o menos 3. Mais ou menos, só estou copiando a fórmula, olha lá. Raiz quadrada, abri minha raiz quadrada. Quem é o meu B ao quadrado? Menos 3 ao quadrado. Menos 4, que é da fórmula, vezes o meu A. Quem é o meu A? 2. Vezes o C, que é menos 77. Dividido por 2 vezes o A. Quem é o meu A? 2. Por isso, 2 vezes 2. Quando a gente resolve aqui dentro, olha lá. 3 vezes 3 é 9. Aí a gente tem que somar, por quê? Porque aqui menos com menos vai dar mais. 4 vezes 2 vezes 77. Somado com esse 9 positivo, vai dar um valor de 625 dentro da nossa raiz. Fazendo, então, 3. Quando a gente tem mais ou menos, a gente vai separar uma função, uma expressão aqui, uma operação que vai usar um mais, e a outra vai usar o menos. Por isso que a gente tem esse mais ou menos aqui, tá? Então, vai ficar 3 mais... Quanto é a raiz quadrada de 625? 25. Dividido por 4, porque 2 vezes 2 é 4. 3 mais 25 dividido por 4, 7. Ó, 3 mais 25, 28. Por 4, 7. Aqui, agora, nós vamos fazer a subtração. Olha lá, 3 menos 25, menos 22, dividido por 4, menos 5,5. Quer dizer que o zero dessa função, ou seja, essa parábola vai cortar o eixo x no 7 e no menos 5, tá? E qual que é, então, a função da futura área aí, né? Então, eu fiz passo a passo com você, porque no próximo eu já não vou precisar fazer. Então, a gente tem o seguinte, que a área do retângulo, ela é a multiplicação das medidas dos dois lados, tá? Então, a área total é 30 metros quadrados, porque a gente tinha o retângulo lá de 20 por 15, que era a área atual. E a nova área agora, lembra que em cada lado vai ter mais x? Então, na medida do 20, vai ser 20 mais x. No lado que tem 15, vai ser 15 mais x. Logo, a nova área é a multiplicação dessas duas medidas. Então, o que a gente tem aqui? Fazendo toda essa multiplicação, 20 vezes 15, 20 vezes x, x vezes 15, olha lá, e x vezes x, nós vamos chegar a esse valor aqui, olha, x ao quadrado mais 35x mais 300, que é uma equação do segundo grau. E já que a gente aprendeu os conceitos, retomou aí o que é uma equação do segundo grau, uma função, nós podemos utilizar aí os conceitos que a gente viu. E qual que é a função que relaciona? Então, a gente resolveu a primeira pergunta. Agora, qual que é a função que relaciona a medida x com o valor do investimento? Então, o que a gente tem aqui? Lá no teu livro, ele diz que o investimento, o valor do metro quadrado é R$ 725,85. E nós temos uma função. O que é essa função do investimento? É a área que vai ser aumentada, só a área que vai ser aumentada, vezes o valor do metro ao quadrado. Então, isso é uma situação que a gente sempre utiliza no nosso dia a dia. Então, o que nós temos aqui? Quem que é a minha área crescida? Essa área que vai ser aumentada é a área futura, que vai ficar maior, menos essa área atual, que é 300. E esse valor vai ser multiplicado pelo valor do metro quadrado. Fazendo todas essas multiplicações, já que tem que fazer distributiva, quem que é a minha área que eu acabei de encontrar no slide anterior? É essa função aqui do segundo grau, menos o 300 que está aqui, e eu tenho que fazer, então, todas essas multiplicações, que vai chegar nessa função aqui do segundo grau. Então, aqui a gente vai entender qual é a função aí que relaciona a medida x com o valor do investimento. Então, dependendo do tamanho que for a medida x, a gente consegue calcular o investimento. E agora, qual é a medida x que proporcionará uma área total? Eu não quero chegar em 750 metros. Então, eu vou pegar a minha função da área e vou igualar a 750. Esse 750 que está positivo vai passar negativo e eu vou chegar numa outra função do segundo grau, que vai ser a questão da área total agora, tá?
E aí a gente consegue então terminar, ou seja, para que a gente possa encontrar aí a área futura, né, qual que vai ser o tamanho, a gente tem que determinar esse zero. Por que a gente vai determinar o zero da função? Porque a gente vai determinar o ponto máximo em que ela pode encontrar. Então, já que a gente tem uma função do segundo grau, eu vou jogar na minha fórmula de Bhaskara, vou substituir os valores de A, de B e de C e vou encontrar esses dois valores, 10 e menos 45, tá? E o que é a conclusão que a gente pode chegar? Posso utilizar a medida negativa? Não posso usar a medida negativa. Então, a conclusão que a gente tem é que para a futura área do galpão ser esses 750 metros, tanto a largura quanto o comprimento tem que ser acrescidos aí a 10 metros. Então, a partir dos conceitos que a gente utilizou relacionando função, a gente conseguiu resolver essa outra situação, problema. Então, a gente veio trazendo agora os conhecimentos relacionados a funções de segundo grau. Então, assim, fica a dica. Eu vou submeter, vou mandar algumas listas de exercícios para que vocês possam fazer. Tem também os exercícios que estão no livro. Vão treinando, vão praticando. Peguem equações, funções do segundo grau, funções do primeiro, façam esboço de gráfico, substituem valores, tentem, estudem, apliquem, porque são conhecimentos básicos e que você vai precisar no decorrer do curso todo. Então, se a gente perde a base agora, que são as funções, depois a gente se perde, aí você se perde e não consegue acompanhar os outros cálculos e até mesmo disciplinas específicas do curso, tá legal? E daqui a pouco a gente vai conhecer a nossa próxima situação, problema. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta SP4. Se dedique, hein? Bom, então agora nós vamos conhecer a nossa quarta e última situação, problema da aula de hoje, onde a gente vai aplicar mais alguns conceitos relacionados a funções. Vamos lá no quadro. Então, após aí todos os gastos com ampliação do barracão, seu sócio quer recuperar parte do investimento aumentado, aumentando aí o preço da venda dos bonés. Então, atualmente são produzidos e comercializados 2.400 bonés por mês, vendidos aí a R$30 cada. Então, essa é a nossa primeira informação. Gastou com investimento, ampliou a obra lá, ampliou o negócio. Agora, a gente precisa correr atrás do prejuízo. Então, sabendo que ele vende aí, comercializa, produz e comercializa agora 2.400 bonés e esses são vendidos a R$30 cada. Então, o que a gente pode tirar de tudo isso? Para que tudo ocorra de modo planejado, seu sócio estimou que para cada X reais acrescidos no preço de cada boné, são vendidos 2.400 menos 60x unidades por mês. Então, o que ele fez? Eu preciso aumentar o meu lucro. Então, ele vai aumentar esse valor X em cada unidade para que possa ter aí um lucro. E aí, né? Qual que deve ser o preço de cada boné para que a receita seja a maior possível? Lembrando que a receita é aquilo que vai entrar dentro da empresa, tá? Então, como que a gente pode trabalhar essas questões? Então, agora a gente vai ver a parte do máximo e do mínimo de uma função quadrática, que é algo que eu já até retomei e comentei um pouco com você na nossa situação problema anterior. Mas quando a gente está falando de função quadrática, lembra que a gente está falando de parábola? Quando ela tem essa concavidade aqui, olha, que ela está com uma concavidade, ela tem essa que está para cima. Quando ela tem concavidade para cima, ela tem um ponto mínimo que ela vai atingir. Quando ela tem aqui a concavidade, nesse caso, para baixo, ela tem um ponto máximo, que é o que a gente vai ver agora quando nós estamos falando de função quadrática. Vamos ao quadro.
Então, quando a gente fala de máximo e de mínimo, mais uma vez a gente vai considerar a função quadrática. O que a gente tem? Se o nosso A é maior que zero, o gráfico tem concavidade voltada para cima. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela é assim, olha. E aí, quando a gente pensa num plano cartesiano, eu vou fazer um exemplo aqui. Quer dizer que o ponto mínimo que essa função vai chegar é onde está encontrando aqui com o nosso eixo. Então, ela tem um ponto mínimo, tá? Quando a gente fala que esse A, né, que esse coeficiente que acompanha o nosso x ao quadrado, ele é menor que zero, quer dizer que ela tem concavidade para baixo e ela tem um ponto máximo, que é o ponto mais alto que ela pode atingir. E como que a gente pode encontrar esses pontos? Então, a gente tem um macetezinho, mais uma fórmula que é importante, eu quero que você anote, que é o x-vértice e o y-vértice. Que quando a gente substitui os nossos coeficientes nessas duas fórmulas, a gente consegue encontrar essas coordenadas, que é onde vai ter o ponto máximo ou vai ter o ponto mínimo, dependendo da concavidade da parábola. Quais são essas fórmulas? Anotem, grifem, porque é importante, tá? Vamos lá para que a gente possa, então, ver quais são. Quais são as coordenadas do vértice que vai indicar o nosso máximo e o nosso mínimo? Então, quando a gente fala de x-vértice, nós estamos falando quando a gente tem uma função de segundo grau. O que a gente tem? A x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Nós temos os nossos coeficientes a, b e c. Igual a gente fez lá na fórmula de Bhaskara, que a gente teve que substituir, aqui a gente também tem que tirar esses coeficientes. Então, o nosso x-vértice vai ser essa fórmula aqui, menos b dividido por 2 vezes a. E o meu y-vértice vai ser delta. Quem é o meu delta? B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 4 vezes a. Mas, professor, o que quer dizer isso? Então, olha lá. Trouxe um exemplo para que fique claro para você. Então, aqui no nosso exemplo, primeiro, eu tenho uma função, 2x ao quadrado menos 4x mais 8. Quem é o meu a? 2. Quem é o meu b? Menos 4. Quem é o meu c? 8. Fazendo a substituição lá nas nossas fórmulas, olha lá. Quando eu quero encontrar o meu x-vértice, menos b, quem é o meu b? Olha lá, tem o menos, o meu b é menos 4. Menos 4. 2 vezes a, o meu a é 2, então 2 vezes 2. Menos com menos dá mais 4, dividido por 2 vezes 2, que é 4. 4 dividido por 4, 1. Quer dizer que o meu x-vértice vai ser 1. Olha o meu y. O y é um pouquinho mais complicado porque a gente tem o delta aqui que a gente tem que calcular. Então, é menos todo o delta, que é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Quem é o meu b? Menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é 8. Dividido por 4 vezes 2. Toda essa multiplicação, lembrando que eu tenho que fazer a multiplicação primeiro, tá? Cuidado com a potência negativa elevado ao quadrado, que dá positivo, vai dar um valor como sendo 6. O que quer dizer isso? Quer dizer que o meu x e o meu y-vértice é 1 e 6. E quando a gente está trabalhando isso, eu até fiz o exemplo do esboço da função. Vamos aqui para a câmara de documentos, para que fique claro para você o que quer dizer esse máximo e esse mínimo. Então, olha a função que a gente estava trabalhando, substituí os pontos, igual a gente já fez no decorrer da aula, achei os valores de y e montei o nosso gráfico. Olha, um esboço aqui para você, tá? Então, jogando aqueles pontos e ligando-os, eu encontrei uma parábola, tá? E ela tem concavidade para cima. Claro que ela vai ter concavidade para cima, porque o meu A é positivo, então ela vai ter essa concavidade. Olha o que acontece nesse ponto mínimo, que é o mínimo que ela chega. É o ponto 1 e 6 no y, que é o meu x-vértice, que eu acabei de encontrar, que é 1, e o meu y-vértice, que é o meu 6. Então, sempre esse ponto de máximo e mínimo vai ser aí onde a parábola vai ter aí o maior ou o máximo ou mínimo ponto. Então, a partir dessa fórmula, facilita. Professora, posso fazer o gráfico? Posso substituir os pontos?
Pode fazer o gráfico como você preferir, o que ficar melhor para você. Mas essa é uma forma simplificada e que facilita aí os cálculos. Então, anote essa formulinha e essas duas, que elas são importantes quando a gente está pensando em ponto de máximo, mínimo. Pode ser que a gente peça aí coordenadas do vértice. Então, fica a dica aí na nossa aula, tá? E agora, dando continuidade, vamos ao quadro para a gente resolver a nossa quarta e última situação, problema da aula de hoje. Como calcular o preço de cada boné para que a receita seja maior possível? Obter a maior receita possível é obter a nossa receita máxima. Máxima a gente já está falando bastante de ponto máximo, de ponto mínimo. Então a gente vai relacionar esses conteúdos aí. Construir uma função receita que modele essa dinâmica, então a gente vai ter que construir. Tá? Relembrando que serão produzidos e comercializados 2.400 bonés por mês a R$30 cada. A gente tem aquela característica que vai adicionar X reais a cada unidade, né? A receita máxima, calcular o valor máximo dessa função, que a gente já viu como faz para calcular o valor máximo. O preço atual do boné, olha lá, R$30, e agora vai ser acrescido aí X reais nesse valor, né? E quando ele acresce, eu quero que você arrume aí no teu slide. Eu não arrumei aqui porque eu queria que você arrumasse no seu. Esse preço atual aqui é 30, tá? Não é 300, então arrume. Mais X, que é o acréscimo. Eu deixei de propósito aí pra gente corrigir juntos, para que o teu não fique errado. Então, o boné nessa faixa de preço, lembra que quando ele vai vender, ele vai ter essa função, 2.400 menos 60x unidades, que é algo que o próprio exercício, a própria atividade, né, já está trazendo. E a função receita vai ser a quantidade vendida multiplicada pelo preço. O que quer dizer isso? Então, a nossa função receita vai ser, quem que é a quantidade? Que é essa função que nós temos aqui, olha, 2.400 menos 60x, vezes o preço. Lembra que o preço agora era 30 mais x? Então, a gente tem que fazer aí essas multiplicações. Fazendo essa distributiva, olha o que nós temos. Quando a gente fala de distributiva, é pegar esse 30 e multiplicar pelo 2.400 e multiplicar pelo menos 60. Tá? Pegar esse x e multiplicar por esse 2.400 e por esse menos 60, que é o que a gente fez aqui. Então, fazendo toda a distributiva, 30 vezes 2.400, 30 vezes menos 60, x vezes 2.400, x vezes menos 60x. Cuidado com o sinal. A gente vai ter essa função receita aqui, que é uma função do segundo grau, uma função quadrática que a gente está vendo aí, até agora. E para que a gente possa encontrar, então o que a gente pode pensar o seguinte, já que ela é negativa aqui, olha, o nosso coeficiente, quer dizer então que ela não tem concavidade para cima, ela tem concavidade para baixo. E se ela tem concavidade para baixo, ela vai ter um ponto de máximo. E esse ponto de máximo é o nosso x vértice. Então, o que quer dizer esse x vértice? É aquilo que a gente acabou de ver. A gente tem uma fórmula e a gente vai substituir. Quem é o meu menos b? Olha lá, menos 600. Dividido por 2 vezes a. 2. O a é o nosso menos 60, olha lá. 60 vezes 2, menos 120. 600 dividido, cuidado que tem um menos aqui, ó, porque a nossa fórmula tem esse menos. Então, menos 600 dividido por menos 120 é 5. Quer dizer que esse valor de x que vai ser acrescido aqui é R$5. Então, para ter essa receita máxima aqui, cada boné vai ter que ser vendido agora por R$35. Logo, esse 5 é o valor máximo que pode ser acrescido no preço atual do boné para alcançar a receita máxima. Então, a gente utilizou os conceitos de mínimo e máximo de uma função para que a gente pudesse encontrar esse valor do x aí, ou seja, o máximo que o x pode encontrar, atingir naquela função, já que nós estamos falando aí de função quadrática. Então, se nós estamos falando de parábola, e lembra uma coisa, a gente identificou já no começo que ele tem um coeficiente negativo, que é aquele coeficiente A, então ela tem a concavidade para baixo, né? E se ela tem a concavidade voltada para baixo, ela tem o ponto máximo, que é o ponto que a gente acabou de encontrar. Eu espero você no mais uma atividade que eu trouxe, para que a gente possa tirar as dúvidas e retomar mais conteúdos que envolvem as nossas funções.
E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Bom, nós estamos de volta, relembrando que a gente veio aí trazendo todos os conceitos que envolvem função afim, função quadrática, resolvendo algumas situações, problemas que podem ser aplicados no nosso dia a dia. No caso, a gente estava falando de um negócio, né, de um empreendimento que produz bonés, e a gente veio trabalhando aí o quanto a função pode ser utilizada para definir se tem lucro, se tem prejuízo, e quanto pode facilitar. E eu espero que você leve isso, que você consiga utilizar isso em algumas situações do seu dia a dia, que possa facilitar alguns problemas. Às vezes a gente fica batendo a cabeça, quebrando a cabeça, meu Deus, quanto que tem que entrar, quanto que tem que sair. Às vezes uma simples função pode resolver o nosso problema. Então eu vim trazendo aí toda a parte dos conjuntos, produto cartesiano, quis retomar com você o que é uma função, como que a gente monta um gráfico, quando ela é função afim, lembrando que quando ela é função afim quer dizer que a gente está falando que ela é uma reta, tá? E ela tem o expoente 1. Quando ela é função quadrática, é uma função do segundo grau, ela tem o expoente 2, ela dá uma parábola com concavidade para baixo, com concavidade para cima. Então, são algumas especificidades, alguns detalhes que são importantes e que você vai utilizar no decorrer do curso. Então, estudem, peguem, treinem, façam bastante exercício. Nós estamos lá no fórum já esperando você, os nossos tutores aqui. Logo, logo vai chegar a lista de exercício também para que vocês possam treinar ainda mais. E nós estamos à disposição. E agora eu trouxe um último exercício para que a gente possa encerrar a nossa aula, para que a gente possa fazer passo a passo, retomar bem detalhadamente como resolver aí uma função do segundo grau, retomar lá a questão da Bhaskara, né, que muitos alunos a gente sabe que tem dúvida, como tirar o coeficiente. Eu quero fazer bem passo a passo com você, para que você não saia com dúvida da nossa aula, principalmente sobre essa resolução. Vamos lá no quadro para que a gente possa resolvê-la. Então, determine as raízes da função abaixo e a gente vai ter que esboçar o gráfico. Então, isso é um tipo de atividade que eu vou sugerir para você fazer bastante. Lembrando que se eu tenho um y aqui, isso aqui pode ser escrito como f de x também, tá? Então, a gente pode encontrar essas duas formas. Anote isso para que você não tenha dúvida. Como que a gente pode resolver? Primeiro de tudo, lembrando da nossa fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2 vezes a. Quando a gente quer encontrar raiz, é o mesmo que encontrar o zero da função. Então, quando aparecer alguma atividade, algum exercício que tem essas duas palavrinhas, elas são iguais, a gente vai procurar a mesma coisa. E o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente tem que pegar a nossa função e igualar a zero. Então, quando a gente iguala ela a zero, olha lá como é que vai ficar. X ao quadrado menos 6x mais 5. Eu vou fazer um passo diferente aqui, que é resolver primeiro o nosso delta, que é o valor que fica dentro da nossa raiz quadrada. Você já deve ter visto em alguns lugares onde ele vem simplificado assim, ó, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Existem essas duas formas. Que daí, geralmente, o professor ou alguém orienta a resolver primeiro o delta, que é esse b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e depois substitui aqui, tá? Então, tanto faz, você pode optar pelo que você achar mais confortável, mais tranquilo. Então, o nosso delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem é o meu a? O meu a é esse 1 que está acompanhando o meu x ao quadrado. Quem é o meu b? Menos 6. E quem é o meu c? É o 5. E agora a gente vai fazer as substituições. B ao quadrado menos 6 ao quadrado.
menos 4 vezes 1, olha o 1 lá, vezes 5. Fazendo essa multiplicação e resolvendo com essa potência, aqui vai ficar 36 menos 20, 16. Pronto, já achei o delta. Já que eu achei o delta, eu posso agora substituir. Não tem problema eu já substituir direto nesta aqui, tá? Cada um pode optar pelo aquilo que achar melhor. Fazendo a substituição, eu tenho menos b, menos 6, que é o meu b, mais ou menos raiz quadrada do delta, que é 16, dividido por 2, vezes o a. 2 vezes 1, 2. Menos com menos mais ou menos raiz quadrada de 16, 4, dividido por 2. Fazendo isso, o que a gente tem? Duas respostas. Por que duas respostas? Olha lá. 6 mais 4, 10, dividido por 2, 5. Só que eu tenho também que fazer com o sinal de menos. Então, eu tenho que 6 menos 4, 2, dividido por 2, 1. Então, eu tenho essas duas raízes, ou seja, esses são os zeros da minha função. Então, o que a gente tem a partir daqui? A gente pode dizer que a parábola vai interceptar, né, o eixo nos pontos 1 e 0 e 5 e 0. Como assim, né? Então, vamos lá para que a gente possa esboçar esse gráfico. Primeiramente, fazendo o nosso x igual a 0, vamos provar, tirar essa prova real. Quando eu coloco no lugar do meu x 0, 0 elevado ao quadrado 0, menos 6 vezes 0, 0, mais 5. Então, quer dizer que o meu y é 5, que foi aquele valor que a gente encontrou. Então, o que a gente tem aqui? Quando a gente substitui o 0, a gente consegue encontrar onde ele vai interceptar o eixo y. Por quê? Porque a gente vai fazer o esboço. Então, lembra que a nossa função era quanto? Y igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Então, no lugar do x, eu coloquei o 0. Por que eu fiz isso? Porque eu encontrei esse ponto aqui, olha. 0 e 5. E esse 0 e 5 é este ponto aqui. Então, a gente tem um plano cartesiano aqui embaixo, onde a gente vai esboçar a nossa parábola. Primeiro de tudo, lembra que nós encontramos que os zeros da função era 1 e 5? Quer dizer que a minha parábola vai cortar o meu eixo x no 1 e no 5. Ponto. Qual que é a concavidade da minha parábola? Para baixo ou para cima? Se o meu x aqui, o valor que acompanha ele, o meu coeficiente, ele é positivo, então ela vai ter concavidade para cima, que é esse formato que apareceu aqui para nós. Só que eu preciso saber onde ele vai cortar aqui no meu eixo y. Lembrando que a gente tem eixo x e eixo y. Como que eu faço para saber onde ele vai cortar no meu eixo y? Eu posso pegar o meu x e igualar a 0 para que eu possa encontrar qual é o valor que vai ser o meu y aqui, que foi o que eu acabei de fazer aqui em cima. Então, a parábola vai interceptar aí o eixo y no ponto 0 e 5 e, desse modo, ele vai ser o esboço do nosso gráfico da função. Professora, posso jogar valores, posso jogar pontos para fazer o esboço aí? Pode tranquilamente fazer um esboço, jogar os valores, fica a critério de cada um. Tem como eu achar? Quando a gente pede esboço, você pode simplesmente encontrar os zeros da função, ver onde ele vai cortar o eixo x, ver se tem concavidade para baixo, se tem concavidade para cima. E você pode esboçar o gráfico da sua parábola, tá? Isso pode acontecer com a função afim também, quando eu peço o esboço. Mas eu quero fazer aquela tabelinha do lado, onde eu vou jogar valores, menos 2, menos 1, 0, enfim, o valor que você quiser para x, para encontrar o y e traçar a curva também é um esboço. Então, fique à vontade, eu quis trazer uma outra forma de resolver, mas aquela que você ficar mais à vontade, você pode utilizar. Então, eu espero que tenha ficado claro para você. Você não pode mais ter dúvida de como construir gráficos, de como encontrar alguns pontos aí, para que a gente possa seguir tranquilamente na nossa disciplina, até porque na próxima semana a gente já vem aí com as funções trigonométricas e a gente vai ter que retomar bastante conteúdo aí de ângulo, triângulo. Estudem,
façam as pré-aulas, resolvam as atividades, leia lá a nossa unidade do livro, porque tudo que está lá a gente vai rever aqui na nossa aula da próxima semana, tá legal? Então eu já estou me despedindo, deixando um grande abraço, foi um grande prazer estar aqui com você hoje e eu espero que ocorra tudo bem com a nossa disciplina e o que você precisar, eu e os nossos tutores estamos aqui à disposição. Um grande abraço e até a próxima!